Yalcha, Oi Yal, Oi Yalcha, Oi Yal, Oi Yalcha, Oi Yal, porque Tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Gratidão, Papai, por todas as coisas que Tu tens feito. Que o Teu povo, Papai, seja orientado em todo o tempo pelo Teu Espírito. Que não seja nós, Papai, falando, entendendo, mas seja o Teu Espírito nos fazendo compreender, Papai. Tem compaixão do Teu povo, Papai, porque a nossa alegria é Te servir com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, Papai. Buscando primeiramente, Papai, as coisas da luz inacessível, porque é isso que nos alegra e é nisto que está a nossa esperança. Gratidão, Papai. Nos ajude a lembrar, Papai, de tudo que o Teu mensageiro tem falado. Nos ajude a lembrar, mesmo no corpo limitado, eu Te peço no nome de Yalcha, nos ajude a lembrar, Papai, para agradar o Teu servo, no nome de Yalcha, ô Machia, e assim seja feito a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Assim seja. Amados irmãos, nós vamos fazer um ruminar, hoje diferente, vai ser um ruminar do mapa, que a gente percebeu um pouco de deficiência nessa parte. Porque às vezes o estudo foi tão antigo, né, que alguns irmãos não estavam presentes. Mas isso também não pode ser desculpa, porque o vídeo está no canal. E também lá no canal, inclusive, eu postei lá o vídeo lá, o papai se apresentando. Quem entrou nos comentários do vídeo ou no descritivo do vídeo, levanta a mão. Alguém chegou a fazer isso? Mas alguém entrou no descritivo do vídeo que eu postei hoje? Chegou a entrar? Por curiosidade, uma coisa assim? Eu entrei, comecei a ver, mas não... No descritivo? Olhei que tinham feito comentário. Não, mas é no descritivo. Assim, eu abri para o... Ali tem o mapa PDF. Lá tem um mapa no InDrive. Esse mapa aqui, ó, atualizado, a última atualização. Naquele vídeo que eu mandei lá. Então, se você quiser, é só você entrar lá e vai lá no descritivo do vídeo. Não é comentário, é no descritivo. E tá lá o link. Clica lá que você já vai ser direcionado direto para o Drive. O Drive está lá salvo na nuvem. O mapa, este mapa atualizado. Tá, irmã Tamires? Vai estar lá. Aí eu coloquei lá, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala, irmão, hoje muitas pessoas vão poder falar. Muitas. Então quando a gente fala, irmã Flávia, quando a gente fala do maná, a gente está falando de quê? O alimento que vem da luz inacessível. Por que não vem do templo, irmã Delminha? Porque o alimento é dado direto por Ial. Ele é dado direto por Ial. O alimento é de Ial. A água vem através do nosso Pai. Isso. Isso. E qual que é a representação, irmão Wilson, na antiga aliança, da descida do maná? Quem que podia preparar? Quem que preparava o maná? E o que ele fazia? Ele levantava cedo? Então podia colher o maná depois de 8 horas da manhã, não podia? Não. Por quê? Porque ele sumiu. Ele sumiu por quê? Porque tinha um horário certo.
Não, não é porque tinha um horário certo, porque tem uma condição. Por que, irmão Moacir? O calor do sol. Quando o calor do sol aparecia, o maná derretia ali. Entendeu? Por quê? O momento certo de se colher o maná é no momento antes do sol aparecer. Ok? Então o sol não podia aparecer ali. Tinha que se colher rápido o maná. Aí a gente entendeu que o maná é a representação do alimento celestial. Vamos abrir lá em Êxodo 16:4. Êxodo 16:4. Lê bem alto para a gente, irmão Rodrigo. 16:4. Isso. Vamos achar? 16:4. E Alto disse a Macha: eis que vos farei chover pão do céu. Ó, eis que vos farei chover. Pão do céu. Eis que vos farei chover. Então vai. Sairá um pouco e colherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova para ver se anda ou não na minha lei. Isto, muito bem. Aí continua. Sim. Mas no sexto dia prepararão o que colheram e será 2 tantos do que colheram a cada dia. Agora, irmão Rodrigo, me explica isso. Que no sexto dia será a porção dobrada. Aí caía a porção dobrada do maná? Irmão Rodrigo. Sim. Não. Escolhia dobrado. Isso. O maná caiu o mesmo tanto. E eles tinham uma ordem para colher. Só podia colher na margem de 2 litros por cada pessoa da família. Então, se a casa tinha 10 pessoas, se colheria 2 litros para cada pessoa. Ok? Aí, na sexta-feira, poderia colher quanto, irmão Rodrigo? 4 litros por pessoa. Agora eu pergunto, irmão Bento, por que se poderia colher então na sexta-feira 4 litros na condição aqui por pessoa? Porque o quê? Fala mais alto. Fala mais alto. Isto. Porque não se colhia o maná no sábado. No sábado, o pão do céu não descia. O pão do céu, meus irmãos, desceu na sexta era. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. É o meu pão do céu. Por isso que nós estamos na representação da caminhada no deserto, comendo do pão do céu. Quem que é a representação do pão do céu? Irmão Murilo. Do pão do céu. Yalcha é o pão do céu. E quem é o pai de família que prepara o alimento que é o pão do céu? Micael é o pai de família. Ele prepara o alimento que é o pão do céu, a representação da antiga aliança, que o pai de família tinha que colher 2 tantos para cada um da sua família. Isso é a representação de quê? Do corpo do Machia sendo formado em nós na sexta era. Na sexta era, o corpo do Machia está sendo formado em nós, porque estamos comendo do pão do céu. Ok? E se surgir o sol, o maná derrete. Por que será que o maná derrete, Mandiene? O sol surgiu, aí o maná some. Por quê? Explica do seu jeito.
Micael, pai de família, sexta era. A lua. Fala mais alto. É como se fosse na lua. Isso. Aham. Quando ele Respira. subir, Isso. Vamos entender. Vamos entender. E você sabe explicar, mas não consegue. Quando o papai Alcha morre no madeiro, irmão Euler, papai Alcha morreu no madeiro. O que aconteceu com o sol? Irmão Euler. Ele desapareceu. O sol desapareceu. Mas enquanto o sol estava ali, ok? Ardendo ali, o próprio Ial estava ali. Agora, quando Micael, que prepara o pão da luz inacessível, que é Ialcha, aqui, o sol não está presente. Porque o sol lá naquela época desapareceu. E aí, o maná tem que ser tirado da terra antes do sol surgir. Porque senão, o maná, o pão do céu, derrete na terra. É a representação do tempo de hoje. O sol, quando ele surgir nos palácios de marfim, lá em cima, todos aqueles que comeram do maná vão estar saciados, porque o maná vai desaparecer da terra. Entendeu? O maná vai desaparecer da terra. Não posso entrar muito não, senão a gente vai fazendo um monte de link e eu tenho que focar no mapa. Ok? Quando eu falo maná desaparecer da terra, meus irmãos, é a condição que os 144 mil voltou para casa. Ok? Aí agora, todos estão lá, comem direto da mesa do Pai. Porque quando o Ialcha, Micael, melhor dizendo, quando Micael subir, é Ialcha também, mas quando Micael subir com seu exército, os 300, o maná desaparece da terra. Irmão Isalino. Tem a ver também com vagas magras, por isso o maná cessar? Não tinha pensado não, mas faz sentido. É. Ainda não. Por que não? Porque ainda resta um número a ser completo. Ainda resta um número. Porque quando a gente fala do pão do céu, a gente está falando daquele que veio do céu para a terra. E tem aqueles que são celestiais que vêm do céu para a terra. Ok? Mas nós estamos deixando um maná preparado, que é o alimento espiritual. O pão pronto. Para esses que representam também aqueles que vêm do céu, que não entenderam ainda a mensagem, vão poder se alimentar do pão pronto feito pelo pai de família na sexta era. E vão poder comer, como o irmão Bento falou, no sábado. Ok? E ainda será um período de noite. Ainda será um período de noite. Porque quando o sol aparecer novamente, o que vai acontecer? Todos aqueles que estão na terra, seres celestiais, vencedores, que participam dos 144 mil, já não vão estar mais na terra. Eles vão estar onde? No palácio de marfim. Vamos falar assim no momento final. Ok? Vamos lá. Aí a gente tem, em cada era, irmã Tamires, para a irmãzinha entender. Em cada uma das eras da igreja, aqui ó, lá em cima, tá vendo? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Qual era que nós estamos vivendo hoje, irmã Tamires? Qual era que nós estamos vivendo hoje?
A sexta era. Não precisa ter medo não, pode falar. A sexta era, que é a representação da sexta-feira. E estas eras têm cada uma sequência dos filhos de Adão. Olha aqui para vocês verem, ó. Primeiro, 7, que representa o que? 7. O que representa 7, irmãos? Pode ler aqui, ó, se enxergar. Não, o que representa 7? Hã? Representa 7. O que representa 7 da era Éfeso? O que representa 7? Não se tornou não. Não, se tornou primogênito. Mas eu estou falando assim, a era Éfeso é a representação daquele que se tornou primogênito. Quem? Qual mensageiro da era? Pedro. 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 Entendeu? Pedro é a representação de 7. Aí ele se tornou primogênito. Mas o que aconteceu com Pedro e irmão Oswaldo? Não é essa palavra não. Ele não permaneceu aonde? Ele negou a fé, né? Não, negou a fé não. Ele manteve a fé, tanto é que tem cartas de Pedro. Foi Pedro que negou, né? Ué. Ele negou o primeiro amor. Quem é o primeiro amor, irmão Oswaldo? E ao visível. Ok? E quem é o segundo amor? Yalcha. Ok? Primeiro amor é aquele que vem no corpo de Yalcha, está andando com eles. Por isso que fala, se eles soubessem quem estava aqui, não teriam emadeirado o mestre da glória, o amor. Ial é amor. Ial é amor. Lembra da denominação que tem o nome em Zeus é amor? Eles querem falar que Ial é amor? A gente sabe que... Hã? O primeiro amor é Ial visível. E vem no corpo de Yalcha. Ele é o primeiro amor. Eles rejeitaram esse. Não entenderam quem estava aqui. Então Pedro, irmão Oswaldo, rejeita o primeiro amor. E é tirado dele o que, irmã Marinalva? Não, e é tirado dele o que? Sim, a primogenitura, mas o que? O que é essa primogenitura que ele recebeu? Ele ia ser a haste do candelabro, por isso. E aí? O fato de ele negar o primeiro amor, Paulo foi enxertado no lugar dele. Não é? Basicamente isso mesmo, tá certo. Mas eu quero que você me explique, qual é essa condição de perder a primogenitura? Perdeu o quê? Perdeu o espírito. Isto, muito bem, porque é tirado o candelabro daqui e transferido para outro, ok? E qual foi a outra era que recebeu o candelabro? Irmã Leia. Qual foi a outra era? Isso. Não é o anjo, não, né? Era. Era Que é conduzida pelo anjo? da era. Pelo anjo da era, Paulo. Shaul Paulo. Ok? Então, olha só para vocês verem. A gente não vai delongar muito não. Depois a gente pode entrar em mais detalhes. Mas vamos aqui, ó. Eu tô com a colinha aqui do mapa no meu celular, tá? Aí você fala assim, é fácil, né? Ó. Vamos abrir em 2 Pedro 2. 2 Pedro 2:4. 2 Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 2,
versículo 4. Ó, 2 Pedro 2,4 diz assim: com efeito, Sião não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no abismo. De qual passagem que Pedro está citando? Judas 1,6. Ele está citando uma referência que Judas descreveu. Os anjos que perderam a primogenitura. É uma clara referência com ele mesmo, que perdeu a primogenitura. Porque Sião não poupou nem esses, imagina os filhos de Adão. Ok? Essa é uma clara representação. Agora eu pergunto para irmão José Armando. Irmão José Armando, a era de Éfeso, ela é qual metal representado? Bronze. Pode olhar aqui, ó, se conseguir ver. Bronze. Agora eu pergunto, por que é bronze, irmão Ronaldo? O bronze é a condição de vencedor. E por que a era de Éfeso, você tem a qualificação, as pessoas tem ali os qualificados como bronze? Por que a gente chegou nessa conclusão? Porque eles participam da região celestial. Eles participam, mas por que a gente entendeu que ele é bronze? Tá lembrado não? Irmã Lília, por que nós entendemos que a era de Éfeso, que é a era de Pedro, é a era bronze? Porque não vai? Não vai se vir em qual templo? No templo celestial. Ok? Como eles não vão se vir na área celestial, eles vão se vir em qual área? Átrio exterior. Na terra. Ok? Esses são os representando bronze. Porque Pedro ali abandonando o primeiro amor, ele foi repreendido. E o motivo de repreensão é o que eu perguntei. Por que eles são bronze? Porque eles são repreendidos. Poderia ser prata? Bem no começo nós pensávamos que Éfeso era prata. Nós pensávamos que Éfeso era prata, mas Éfeso não, porque eles, além de tudo, eles abandonaram o primeiro amor. Quando a gente vê a carta de Sardes, ela fala para os de Sardes, alguns poucos assim, alguns aí vão andar comigo, eles não abandonaram o primeiro amor. Já os de Éfeso abandonaram o primeiro amor, Pedro. Mas são vencedores. Por que eles são vencedores? Porque a palavra fala, arrependa-te. Aí eles se arrependeram. Ok? Eles se arrependeram, mas herdam a condição de corpo celestial. Irmã Edna de Londrina. Eles se arrependeram, né? Mas não, daí eles não herdam. Eles não herdam corpo celestial? Pensa, isso. Não herdam. Eles não herdam corpos celestiais. Não, porque eles vão ficar na terra. Eles perdem a categoria, então, quando a gente olha aqui, ó, a era de Éfeso é bronze, a era de só que aqui a gente já sabe que não é mais. Aqui é prata, tá? Que aqui o nosso entendimento já ampliou, porque Pérgamo é a dama de companhia de Esmirna. Então nós temos a era que é bronze, a era de Éfeso, abandonaram o primeiro amor, mas se arrependeram. E você tem a era de Laodiceia. A era de Laodiceia são bronze também.
Porque eles também rejeitam o Yalcha. Eles pensam que são ricos. Mas eles são pobres, porque o metal mais simplesinho do templo é o bronze. Eu falo assim, para servir na condição sacerdotal. É como ouro, né? É dos três metais, o bronze é o mais inferior. Então, entre esses três metais, ouro, prata e bronze, bronze é o mais inferior. Então ele fala assim, ó, você pensa que é rico. Aí o mensageiro fala assim, o mensageiro não, o Yalcha disse assim, fala assim, vocês pensam que são ricos, mas vocês são o quê? Pobre, cego e nu. Miserável, pobre, cego e nu. Vem e compre de mim o quê? Ouro refinado, porque eles não são ouro, eles são bronze. Eles pensam que tem riqueza, mas eles são pobres, miseráveis, que é a condição do bronze. Pode falar, irmão Ronaldo. Na condição em que o irmão falou de Laodicea ser bronze também, eu lembrei de uma passagem que eu estava vendo ali na condição do templo de Salomão. Lá mostra lá que quando ele fazia o tecido de bronze, geralmente ele não dava o peso exato, ele não fazia conta do bronze. É. Ele tinha muito bronze, ele não fazia conta do bronze. Exatamente. Porque ela passaria assim, a multidão não se podia contar. Exatamente. E lembrando, vamos corrigir, é porque está bronze aqui, eu estou lendo bronze. Mas isso aqui, irmãos, presta atenção, é cobre, tá? A irmã Jenny lembrou aqui, é cobre porque é um metal puro, tá? Mas é porque na época a gente entendeu bronze por causa da cor, ok? A cor, mas a gente sabe que é cobre, tá? Muito bem lembrado, viu, irmã? É porque como a gente está lendo, fazendo referência para os irmãos olhar no mapa, aí eu li bronze, mas é cobre, tá? Por que é cobre, irmã Jenny? E por que não pode ser bronze? Não pode ser bronze, seria algo. Porque ele é misturado, né? Ele é misturado com qual metal? Não, estânio, tá? Ouro, prata e cobre. Ouro, prata e cobre, hoje a gente entende, ouro, prata e cobre, e ferro. Eu também ia falar isso, porque o papai até ministrou, ele falou que era cobre, que é puro, é isso mesmo, mas tá certinho, tá? Aí quando a gente pega aqui, ó, na festa das colheitas, quem lembra da festa das colheitas? Vamos lá, abrir Levítico aí. Levítico 23. Levítico, todos abriram? Levítico 23. Versículo 17. Diz assim: trarei das vossas habitações o pão para ser oferecido em gesto de apresentação, feito em duas partes, de 2/10 de flor de farinha cozida com fermento, como primícias a Ial. Porque está falando de quê? Está falando daquilo que era apresentado com fermento. Esses aqui são seres celestiais, irmão Moacir?
esses que são esses da era Laodiceia são seres celestiais? Da era. Não é que vão para a era. Eles são o quê? São filhos de Adão. São filhos de Adão. E quando mostra aqui a condição deles terem sido apresentados como fermento, é por quê? Porque a segunda parte que é colhido é uma representação de pão fermentado, que é a era de Laodiceia. Por quê? É uma era, pode falar, irmã Líria? Eles vão ser purificados no fogo, mas eles entram naquela condição de o quê? Pães fermentados. Porque eles pensam que são ricos, irmãos. Eles pensam que tem tudo, mas eles estão totalmente o quê? Eles estão totalmente envolvidos com o fermento, de todo jeito, entendeu? E como eles estão totalmente mergulhados nessa sujeira, aí eles vão ter que o quê? Se limpar. Exatamente, vai ter que se limpar, vai ter que preparar, porque eles vão subir para receber a sua herança como bronze, mas eles vão servir também na terra, entendeu? Eles vão servir na terra. Então, olha só para vocês verem, como cobre, né? Bronze não, como cobre. Aí eu falando bronze de novo. É como cobre. Presta atenção. Essas duas eras que servem como cobre na era de Éfeso e na era de Laodiceia, percebe que são eras que acompanham seres celestiais também. Você percebe aqui, na era de Enos, é um grupo irrepreensível, seres celestiais não, grupo repreensível. Grupo irrepreensível com repreendidos. E lá no finalzinho você tem a era de Laodiceia, um grupo repreendidos, que recebe dentro deles grupos o quê? Que deveriam ser irrepreensíveis, celestiais. Entendeu? Porque de Éfeso sai aqueles que começaram a andar com Shaul Paulo. De Sardes sai aqueles que começam a andar com Filadélfia. E na era de Laodiceia você tem o resto e o remanescente, que saiu de onde? De Sardes e de Filadélfia. Entendeu? E eles se somam aos da era de Laodiceia. Mas eles pertencem à era de Laodiceia? Não. Eles pertencem a qual era, irmã Cátia? É que eu estava olhando para o... Pode repetir? Eles pertencem a qual era? É que eu me fugi do contexto do... Aqui a era de Sardes, Sim. que significa Jared, e a era de Filadélfia, você tem ali o resto, que é de Sardes, e os remanescentes, que é de Filadélfia, que vão para a tribulação. Na tribulação eles caem em qual era? Na era de Laodiceia. Na era de Laodiceia, eles vão ter que enfrentar a mesma coisa que enfrentaram os de Esmirna e os de Pérgamo. Entendeu? Vão ter que o quê? Para purificar suas vestes. O que vai ter que fazer? Passar pela morte. Agora eu pergunto, irmã Marinalva, o que seria passar pela morte? Muito bem, para mim você responder carnalmente. Tá aprendendo? É isso aí. É o que? É enfrentar Lúcifer. Ok? Pode, irmã, pode sim. Então, irmã, a máscara, irmã. Então, olha só para vocês verem. Quando você pega a era de Esmirna e a era de Filadélfia, irmão, é de Alcha. A irmã saiu da sua frente, eu foquei. Aí eu te vi. Irmão, é de Alcha. Você tem as duas eras irrepreensíveis.
Por que a era de Esmina e Filadélfia são chamadas irrepreensíveis? Pelo temor e pela perseverança. É claro, também. Mas por quê? Porque elas são as que trazem. Aí o marido não deixa ela passar pela morte. Você falou que é porque ela temou e tem perseverança? Temor e perseverança. Então, abre aí a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. 2. Uhum. Lê aí o versículo 1 e 2. Lê bem alto. Ao anjo da igreja em Éfeso. É qual igreja aí? Éfeso. Está falando para qual anjo? Está falando para o apóstolo Pedro. Então vai, lê. Lê bem alto. Ao anjo da igreja. Você falou as duas irrepreensíveis. Lê aí, irmão. Só lê. Assim diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que anda em meio aos candelabros. As De hastes. ouro, as hastes do candelabro de ouro. Isso. Conheço tua conduta, Olha, conhece a conduta dele. E aí? tua fadiga e tua perseverança. Ah, então o mensageiro de Éfeso também tem perseverança. Mas ele é repreendido, irmão. Então não é essa a condição. Não, mas você fez a pergunta das duas irrepreensíveis. Então, aí eu falei só, por que as duas eras são irrepreensíveis? Você falou, por causa do temor e da perseverança. Aí eu te falei, mas a era de Éfeso também é perseverante. Então significa que não é por esse motivo que eles são repreendidos ou são irrepreensíveis. É por qual motivo? Porque a era de Éfeso foi repreendida, mas o anjo é chamado de o quê? Perseverante. E conhece ainda a fadiga de Pedro. Agora me explique, irmão, por que então a era de Esmina e Filadélfia é chamada de eras irrepreensíveis? Porque elas têm o amor. Não, irmão. Não é isso não. É tão simples. Alguém chutou. E tá chutando errado. E quem chutou errado. Irmão Tony. Porque eles são vivos. Não, irmãos. Eu vou super responder. Irmão. Que direto aqui, ó. Passou irmã Cátia, irmão de Alcha, Hanna, irmã Cida. Hã? Não, irmãos. Estou falando das duas eras, Esmina e Filadélfia. Por que elas são chamadas de irrepreensíveis? Irmã, aqui ó, cortou aqui, atravessou, passou o irmão Ronaldo, passou a irmã Josi e entrou ali a irmã Márcia, da Cida. Te achei, você tá deitado aí, mas eu te achei. Eu tô vendo. Já que você abaixou, fica de pé. Fica de pé. Responde bem alto. Não. Nossa, irmãs. Não, irmã Dani. Ainda não. Irmão Carlinhos. Não. Irmã. Gente. Irmã Josi. Irmã Josi. Não, por que as eras Esmina e Filadélfia não foi repreendidas? Respondi.
Por que as duas eras foram chamadas de irrepreensíveis? Gente, eu acabei de falar, irmão. Presta atenção. É pra gente aquecer os motores para entrar na ministração. Irmão, não, eu quero saber se os irmãos mais fraquinhos eles estão aprendendo, se eles estão se esforçando. Tem que se esforçar. Irmão Joel. Irmão Joel, presta atenção. Por que as eras Esmirna e a era Filadélfia são chamadas de irrepreensíveis? Irmã Edna, Então, seguir as regras foi. irmã Marlene. Porque não foi encontrado uma pessoa. Que isso, irmão? Porque as eras não foi encontrado nelas alguma coisa que as repreendesse. Não é a era que não foi repreendida, é o anjo. Foi encontrado no anjo o que? Perfeição nas suas obras. Foi encontrado nos anjos irrepreensíveis o que? Nas suas obras de quê? De justiça. Por isso que fala, vamos lá, abrir lá, irmãos. Eclesiastes não, perdão. Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 23. No versículo 23. 5, 23. Estamos no ano 2023. No ano 2023 nós temos que nos apresentar como irrepreensíveis. Vamos lá. Versículo 23. O Iau da paz vos conceda santidade perfeita, e que o vosso ser inteiro, o espírito, a alma e o corpo sejam guardados de modo irrepreensíveis. Entendeu? O espírito já é irrepreensível. A alma e o corpo têm que se tornar irrepreensível. Como que eu faço para o corpo e a alma ser irrepreensível e eu poder fazer parte desta era que é irrepreensível? Como que eu faço, irmão André, para fazer com que a alma e o corpo se tornem irrepreensíveis? São as obras da justiça. Mas tem que tendenciar para qual obra? Para a obra perfeita, a obra da justiça. Então, mas para a obra da carne ou para a obra do Espírito? Por isso que fala primeiro, o Espírito é irrepreensível. O corpo e a alma tem que tendenciar para quem? Pro Espírito. Para que possamos ser encontrados o quê? Irrepreensíveis. Estejai orando em todo tempo para ter força de escapar e estar de pé diante de onde? Do Filho do Homem. Quem é esse Filho do Homem, irmão Osvaldo? Yahshua está de pé diante dele. Mas ali, na representação, não, na condição do palácio de Mafim, Apocalipse 14:1, que viu 144 mil de pé. Então está falando assim, vocês estejam orando, independente de qual era você seja, em todo tempo, para ter esforço de escapar, e estar de pé diante do Filho do Homem. Entendeu?
no tempo de hoje, falando para nós, ter esforço de escapar de quê? De quê, irmãos? Da tribulação, da morte. E os de Esmina, era escapar de quê? Irmã Adriana. Eles precisavam escapar de quê? Das autoridades. Não! Celestial. Irmã Líria. Precisava escapar de quê? Para ter esforço de escapar e estar de pé diante do Filho do Homem. Eles tinham que escapar de quê? Da morte eles escaparam. Então escapar de qual morte? Por quê? Porque a promessa para eles que é repreensível é o quê? Vamos ler lá? Vocês não vão passar pela... Né? Vamos lá. É assim mesmo, é por isso que a gente conversa, rumina, para a gente relembrar, é muita coisa mesmo, né? Você está aqui do meu ladinho, mas agora eu lembrei de você, viu? Mas eu te lembrei de você. Ó. Apocalipse, capítulo 2. Versículo 10. Não tenha medo do que irá sofrer. Ou seja, não vai ter como, vai ter que passar por isso. Eis que o diabo vai lançar alguns dentre vós na prisão, para ser disposto à prova. Tereis uma tribulação de 10 dias. Mostra-te fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum será lesado pela segunda morte, porque a primeira morte lesou eles, mas a segunda morte não vai lesar eles. Agora, por que eles não vão passar pela segunda morte? O que tem que acontecer para eles não passar pela segunda morte? Irmão, vamos ver se agora os irmãos vão acertar. Irmão, então vai, irmão Murilo. Ó, se errar, eu vou... Ascensão, irmão? Eu vou te dar o desconto que você estava trabalhando aqui, deve estar cansado. Eu estou vendo, você está lá em cima. Irmã, lá atrás ali, ó, do irmão Carlinhos, irmão Robson, de Londrina. Passar pela primeira morte? Hã? Qualquer pergunta? Qual que é isso? Fique de pé. Deixa eu ver o seu rostinho. Robson Soares. Ó, fica de pé, irmão. Fica com vergonha, não? Ó, eles foram lesados pela primeira morte. Morte do corpo. Aí, o que tem que acontecer para eles não ser lesados pela segunda? Isso, ser feito justiça aos santos do Altíssimo. Até quando, ó mestre, santo e verdadeiro, tardarás em fazer justiça, vingando o nosso sangue? Entendeu? É isso aí. Irmão André. Só citar dois versículos naquele ponto que você falou. Então lê bem alto. Da irrepreensão, né? De apresentar Isso. irrepreensível. Então levanta aí, irmão, lê bem alto, para os irmãos ouvir e chegar aqui no fone aqui do celular. Eu acho que não vê, tem que... Isso aí. Timóteo, 2 Timóteo. Deixa os irmãos abrir. 2, eu vou ler o 14 e o 22. 2 Timóteo 2, e o que, irmão? 2,14. Cadê o irmão de gato? Senti falta do irmão de gato. Aí viajou de novo? Ah, é?
Então tá. Olha lá, é 2 Timóteo 2,14, né, irmão? Isso, exatamente. Então vai, lê bem alto. Ó, fala assim, ó. 2 Timóteo 2,14. Recorda todas essas coisas, atestando diante de Ial, que é preciso evitar as discussões de palavras. Elas não servem para nada. Aí eu não vou adentrar aqui mais, não. Aí eu vou lá no 20, que fala assim, ó. Numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro, alguns para uso nobre, outros para uso vulgar. Aquele, pois, que se purificar destes erros, será vaso nobre, santificado, útil ao possuidor, preparado para toda boa obra. Aí aqui entra as questões lá que a gente citou, que fala, né, para fortalecer o espírito e evitar Isso. as coisas carnais, coisas da alma, vamos dizer assim. Aí fala assim, ó, foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com aqueles que de coração puro ou nobre e invocam generoso. o mestre. Isso, exatamente. Aí fala, Repele as questões insensatas e não educativas. Tu sabe que elas geram brigas. O mestre não deve, o quê? O servo do mestre não deve brigar. Deve ser manso para com todos, competente no ensino, paciente na tribulação. Qual tribulação? A tribulação de 10 dias que eles iriam enfrentar. Entendeu? Paciente, porque eles precisavam ter paciência. Nós estamos enfrentando 1260 dias, mas é um período de vacas gordas. É um período que o antimachia está retido, que o rio caudaloso está retido. Retido por quem? Pelo anjo das águas. Retém ele, bloqueia a passagem dele. Ok? Até o momento que ele for tirado. No momento que ele for tirado, aí ele vem. Mas enquanto isso não acontece, nós, os seres celestiais e aqueles que estão andando conosco na era de Filadélfia, estes não são lesados pela morte do corpo físico. Eles são o quê? Guardados. lembrar do 15 também, irmão, que o 15 eu pulei, mas o 15 também é importante, olha pra você ver, ó. Eu sei disso. Procura apresentar-te a Ial como homem provado, trabalhador, que não tem do que se envergonhar, que dispensa com retidão a palavra da verdade. Viu? Evita o palavreado vão e ímpio, já que os que praticam progredirão na impiedade. A palavra deles é como granguena que corrói, entre os quais se acham Himeneu e Fileto. Eles se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já realizou. De qual ressurreição que ele estava falando? Hã? Não, a de Yaucha aqui foi. Ele teve a ressurreição de Yaucha. A superior ressurreição. Entendeu? Pervertem a fé de vários. Os desminam. Anseio deles vai chegar o tempo de nós sermos ressuscitados. Aí tinha uns marcando data, entre aspas. No tempo de hoje, eu falo marcar data para os irmãos entenderem, não que eles não estavam marcando data para ser ressuscitados não, viu? É só para os irmãos ligar os dois pontos. Aí quando chega agora na era de Filadélfia, tem alguns lá que falam o quê? O dia do arrebatamento é na Páscoa, a ascensão, não é? Tudo uma repetição. E ele fala, este Himeneu aí eu entreguei para quem? Por que ele fala entregou para Satanás? Porque ele quer que eles vão para o lago de fogo? Não. Por quê? Eles vão ter que enfrentar a morte. A segunda morte. Entendeu? E no tempo de hoje? Nós entregamos esses às nações, ao antimachia. Por quê? Eles não crêem na mensagem, pelo contrário, eles não crerem mesmo. E fazem o quê?
eles desviam a muitos da fé. Qual fé? A fé que Yahshua é pai. A fé que Ial está na luz inacessível. É igualzinho irmã Márcia da irmã Ângela. Ela, num áudio antigo, ela citou que tinha um irmão, lembra de um homem chamado Primícias. Ele tem um codinome Primícias. Quem lembra? Eu lembro. Aí, Primícias. Aí, ele é aquele fiel ao Romilson. Fiel. Aí, ele falava que a gente estava imitando. Aí, a irmã Márcia estava no grupo dele, há muito tempo atrás. Aí, ela saiu sem querer do grupo, isso ela contando em um dos áudios que eu vi há muito tempo já. Ela saiu do grupo dele, aí ela falou, seu irmão, eu saí sem querer do seu grupo aí, do grupo, pode me colocar de novo? Aí ele foi e mandou o áudio para ela assim, você pode voltar pro grupo, mas se você negar Yahshua é pai, grava o áudio para mim negando que Yahshua é pai, aí você pode voltar pro grupo. Esses aí são esses que Shaul Paulo está falando, esses aí eu entreguei a morte, a Lúcifer, para passar na tribulação, porque na tribulação eles vão entender. É estes aí que Shaul Paulo estava falando lá atrás. A representação nas duas condições, percebe? Gratidão, irmãos? Gratidão. Ou seja, isso é o que? É um pouquinho, irmãos, do mapa. Irmãos, é um pouquinho, a gente conectou aqui, os dias das semanas com os filhos de Adão. Com um tempo maior depois, nós vamos meditar também nos nomes que eles receberam, os seus significados. Por quê? Isso tem muita importância com os dias da semana, que foi um projeto que Yahweh estabeleceu. Entendeu? Aí nós vamos adentrar mais um pouco no prata, no cobre, no prata e no ouro. Ok? Nós vamos falar depois mais um pouquinho, conforme Yahweh nos conceder assim falarmos. Ok? Assim seja? Então, até aqui nos ajudou Yahweh. Né? Gratidão, papai. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Assim seja.